Oi, 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 boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Mayara Bife, nutricionista e ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas sem passar fome. Hoje nós vamos falar sobre detox. Quem aí já fez detox? Quem já ouviu falar, tem muitas dúvidas, com certeza dúvidas tem, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Como é o correto fazer, se funciona, se não funciona, o que tem que ter em uma detox, o que não pode ter e todos essas outras dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui, no final da live eu vou responder, ou no decorrer da live, a gente vai vendo conforme o tempo, né? E é isso que nós vamos falar. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal ir entrando. Se quiserem compartilhar essa live também, clica aí no aviãozinho e vamos compartilhar informação, certo? Então vamos lá, hoje sexta-feira, o dia que geralmente o pessoal foge aí um pouco, né, da rotina alimentar, do que é considerado mais saudável, o dia que muitas pessoas acabam colocando o pé na jaca, um ou dois, né, ou se jogam com tudo na jaca, e o importante depois é saber retomar, né, e não ficar nessa para sempre. Então hoje nós vamos falar sobre detox. Vocês sabem o que é detox? Para que serve a detox? Vão mandando aí as dúvidas de vocês. Separei muita coisa para falar hoje para vocês, tomara que dê tempo. E nós vamos lá então. Bom, meninas, vamos começar, tá? O Insta demora um pouco aí para avisar, mas se a gente ficar esperando muito tempo, não dá tempo de falar tudo que eu quero falar para vocês, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a detox, né? Por quê? Porque ela foi muito banalizada aí nos últimos tempos. Porque todo mundo não, né? Mas muitas pessoas acham que quando é sem glúten, quando é sem lactose, né? Uma alimentação sem glúten, sem lactose é uma detox. Ou uma alimentação que tem suco verde é detox, tá? E não é isso. A detox, a dieta detox, alimentação detox, ou detoxificação ou desintoxicação, tá? Que é isso que significa. Essa desintoxicação ela é um processo natural que acontece no nosso corpo, que acontece nas nossas células, tá? E isso, o nosso corpo, as nossas células fazem todos os dias, a todo tempo. Então, o nosso corpo está sempre fazendo detoxificação ou desintoxicação, né? Chamem como vocês preferirem, porque é a mesma coisa. Então, meninas, o que acontece? No nosso organismo existe uma série de reações químicas, tá? Para que o nosso corpo consiga eliminar esses poluentes, que ele consiga eliminar, por exemplo, medicamentos, excesso de medicamento que algumas pessoas tomam há um bom tempo, né? Ou toma de uma maneira, às vezes, excessiva. Deu qualquer dorzinha aí, vai lá e toma um analgésico, né? Então, o nosso corpo, ele fica trabalhando isso a todo momento através de reações químicas para eliminar o que não é bom para o nosso organismo, o que é tóxico, né? Por isso que se fala detox, desintoxicação, detoxificação, tá? E tem algumas substâncias, inclusive, que o nosso próprio corpo produz, né? O nosso próprio organismo produz, que são tóxicas. Então, por isso que é incrível, né, meninas? O nosso corpo ele é muito sábio. Assim como ele produz essas substâncias, ele também é capaz de eliminar. E é isso que ele faz o tempo todo. É como se fosse um filtro, né? O nosso organismo ele acaba sendo um filtro. Então, meninas, o nosso corpo, as nossas células, né? Elas precisam do quê para fazer isso? Elas precisam de nutrientes. Então, por isso que a gente fala tanto da importância de nutrir as células. Para quê? Para se eliminar, então, essas toxinas. Sem esses nutrientes, o nosso corpo não vai eliminar as toxinas, né? E essas toxinas não são só essas substâncias que nós produzimos, né? Que o nosso próprio corpo produz. E sim, externas também.
Então, são substâncias que vêm de fora, que vêm do meio ambiente, ou que nós consumimos, né? Que entram aí para o nosso corpo, que entram para o nosso metabolismo, né? E aí acaba sendo prejudicial para a nossa saúde, nocivo à nossa saúde, tá? Então, para vocês entenderem, o processo de detoxificação, ele é sim um processo natural, processo do nosso organismo, certo? Até aqui? Deu para entender? Aí, meninas, por isso que tem muitas pessoas, alguns profissionais da saúde, inclusive, que dizem que, pra que fazer detox? Detox é uma coisa que o nosso próprio corpo faz, né? E sim, o nosso próprio corpo faz, mas a gente pode potencializar isso, certo? Da mesma maneira que existem alimentos que são pró-inflamatórios, né? Ou seja, que inflamam o nosso organismo, existem os alimentos anti-inflamatórios, então que auxiliam aí no processo de desinflamação. E esse processo de desinflamação acaba sendo detoxificante também, né? Hoje em dia, o que acontece? O nosso corpo, nós estamos muito mais expostos, né? A uma quantidade muito maior dessas substâncias químicas, por exemplo. Então, que são externas também e que muitas vezes a gente acaba consumindo, né? Então, elas estão no ar, sim, mas algumas a gente acaba consumindo através de alimentos, outras através de produtos, né, cosméticos que a gente acaba utilizando e que tem alguns metais tóxicos lá dentro e que acaba assim, que, por exemplo, uma pessoa que usa muita maquiagem todos os dias e que não é de qualidade, que tem lá dentro chumbo, enfim, e todos os outros metais tóxicos, ela possivelmente está inflamada, com o organismo inflamado, tá? Então, são várias as formas que o nosso corpo acaba absorvendo esses poluentes agrotóxicos, por exemplo, né, dos alimentos. O nosso corpo acaba absorvendo tudo isso. E isso acaba intoxicando, certo? E aí, como é que acontece a detox, então? Né? Então, vamos para mais um passo importante antes da gente partir aí para as outras teorias. Vocês precisam entender o que é e como acontece também o processo de detoxificação, tá? Então, meninas, essas reações químicas que eu falei que o nosso próprio corpo faz, elas acontecem principalmente lá no nosso fígado, né? Por isso que se fala, eu vou fazer uma detoxificação hepática, né? Fazer um detox hepático. Por quê? Porque é lá no nosso fígado que acontece a maioria dessas reações químicas, né? Ele tem aí mais de 60% da massa de enzimas que fazem essa eliminação aí de toxinas, essa eliminação das substâncias que não são boas para o nosso organismo, tá? Então é por isso que a gente usa esse termo, né? Detoxificação hepática. E é por isso, voltando, né, mais uma vez aí, por isso que muitos profissionais falam que não existe fazer detox, porque o nosso fígado faz isso, né? E como eu disse, sim, ele faz naturalmente, todos os dias, todo o tempo. Se ele não fizesse, nós com certeza não estaríamos vivos, né? Então o nosso corpo, ele tem essa sabedoria, ele precisa fazer essa seleção, né, do que fica e do que sai. Só que, como eu disse, nós estamos expostos a uma quantidade muito grande desses poluentes, dessas toxinas, então a gente precisa dar uma força aí pro nosso corpo, pro nosso organismo trabalhar direitinho. Agora, se a gente já vive em um mundo poluente, se a gente já consome, né, muitas substâncias que são nocivas e que é praticamente impossível a gente fugir 100% delas. E se a gente não fizer nada para o nosso organismo trabalhar a nosso favor, vai ficar muito pior a situação, né? Então, não vou fazer nada, vou continuar me alimentando mal, vou continuar assim, porque o meu corpo vai fazer essa detoxificação, porque ele já faz isso naturalmente, como se você dissesse assim... ele que lute, né? O termo que a gente usa muito. Então o meu fígado que lute. E não. A gente sabe que isso, ao longo do tempo, né?
acaba se tornando, ou vira uma doença, né? Ou a gente fica numa condição menos favorável. Então, o nosso corpo sofre com isso, certo? Então, entendo, sim, o nosso corpo faz essa detoxificação, mas a gente tem como potencializar isso através da alimentação, né? Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, aproveitando aí que a gente está falando em metais tóxicos, né? No consultório mesmo, a gente consegue observar através de exames laboratoriais, né, o quanto, né, a pessoa está intoxicada. Então, por exemplo, com esses metais tóxicos, alumínio, cádmio, né, mercúrio, tudo isso a gente consegue ver através de exames laboratoriais simples, né, que a gente faz. Então, tem algumas pessoas que têm uma intoxicação muito maior e que nem imaginam, e que estão muito expostas a esses metais há muito tempo, a longo prazo, né? E que se ela não tem uma alimentação mais ou menos saudável, o quadro dela vai ser ainda pior. Esses níveis vão estar muito mais elevados lá no corpo dela, na corrente sanguínea dela, entende? Então, se a gente utilizar a alimentação nesse sentido, né, a nosso favor, esses níveis vão melhorar. Então, toda a nossa saúde vai melhorar também, né? Nosso corpo agradece, nosso fígado agradece, que ele não precisa aí se esforçar tanto para eliminar essas toxinas. Dá para entender, meninas? Tá muito complicado? Só que, por exemplo, essas pessoas que têm esses níveis, né, e que estão intoxicadas de uma maneira mais grave, eu diria assim, não é fazendo uma detox, prestem atenção, não é fazendo uma detox e achar que em 1 semana, 2 semanas vai eliminar tudo aquilo que ela tem que eliminar e que está em excesso ali no organismo. Não. A gente tem que ter uma alimentação detoxificante na rotina. Não é só, eu vou fazer uma detox, né? É bom? Sim, você vai dar uma reforçada aí, você vai dar uma ajuda pro teu organismo, mas não adianta você querer fazer detox 1 semana e achar que na outra semana você já pode voltar a consumir e fazer tudo errado de novo. Teu corpo vai inflamar, ele vai se intoxicar novamente. Então, o básico, a gente precisa fazer constantemente. A gente precisa ter uma alimentação que seja anti-inflamatória, né? Então, eu vou viver em detox nutricional? Não, não é isso. A detoxificação é utilizar, não é só retirar, tá, meninas? Detox não é só retirar, eu vou retirar, tem que retirar glúten, tem que tirar lactose, que é o que muitas pessoas pensam que é a detox, ou tem que tomar só sopa, tem que tomar só líquido, né? É só suco verde. E não, a detox não é isso. A detox não é só retirar, a detox é incluir. Lembram que eu falei lá no início? O que a gente precisa, o que o nosso corpo precisa para detoxificar? Nutrientes. Como é que a gente vai fazer isso? São os nutrientes que nós oferecemos para o nosso corpo através da nossa alimentação, né? Então, não é só sobre retirar ou só sobre incluir. E não, detox não é só tomar líquido. Não, muito pelo contrário. Por isso que hoje tem muita gente que acha que faz detox. Tem muito profissional, inclusive, que acha que prescreve detox. E não é simples assim. São poucos profissionais que conseguem, que sabem elaborar, por exemplo, um protocolo detox, né? Vou falar aqui para vocês o básico, o que é imprescindível, o que não pode faltar e o que é interessante a gente eliminar, certo? Mas não é simples assim, sair, pegar e, vou pegar um plano detox aí, vou jogar no Google e vai ser aquilo. Não, meninas, não se enganem. Não existe fórmula mágica para nada, certo? Outra coisa que é interessante a gente falar, a relação que tem do detox, da alimentação, detox, dieta, detox, enfim, com o emagrecimento. Eu acredito que vocês não saibam disso, vocês não tenham ideia disso. E se isso for uma novidade para vocês, me falem aqui. A pessoa que está num processo de emagrecimento, veja só, a pessoa que está fazendo mudanças, né? E essa mudança está gerando o emagrecimento dela,
ela tem uma necessidade maior, assim, ó, todo mundo teria que ter uma alimentação detoxificante, né, na rotina. Mas a pessoa que está num processo de emagrecimento, ela tem uma necessidade maior de potencializar isso. Uma detox extra ela deveria fazer, tá? E por quê? Porque essa pessoa, prestem atenção, meninas, essa pessoa ela está eliminando gordura, certo? Então, a pessoa que está emagrecendo e não perdendo peso, emagrecendo de verdade, ela está eliminando gordura. Então, primeiro vocês têm que entender que a gordura, o tecido adiposo, quando a gordura está em excesso no nosso organismo, ela é uma inflamação. E essa inflamação, essa gordura em excesso, ela libera substâncias que são tóxicas para todo o nosso organismo, certo? Por isso que a gente fala que excesso de peso é uma doença, sim. Não é saúde, não é saudável. Eu estou acima do peso, mas meus exames estão bons. Você está... o seu corpo constantemente libera dessa gordura em excesso substâncias químicas e que são nocivas. Então, veja só, uma pessoa que está eliminando gordura, né? Que está emagrecendo, ela está liberando essas substâncias a todo momento. O tempo que ela fica emagrecendo, então, por exemplo, se a pessoa ficar aí em 6 meses, né? Vamos dizer, ela está num processo de emagrecimento já fazem 6 meses, ela está eliminando gordura gradativamente, né? Durante esse tempo. Durante esse tempo, o tecido adiposo dela está eliminando gordura, toxinas, né? Então, essa importância de fazer uma detox nesse período do processo de emagrecimento. Porque conforme ela vai liberando essas substâncias, seria interessante a gente potencializar a eliminação delas. Vocês entendem? Então, não é só a pessoa está em excesso de peso, seria interessante ela fazer uma detox. Ela está em excesso de peso, mas ela não está emagrecendo. Não é tão importante quanto uma pessoa que está no processo de emagrecimento. Justamente por essa liberação. A gente acaba movimentando essas substâncias tóxicas, né? Do nosso organismo. Então, é bem interessante isso. Bom, vamos lá, para mais uma dúvida que é assim, eu acho que é a maior dentro do processo de detox, dentro de um protocolo detox. Precisa ter suco verde no meu detox, na minha detox? Pode e precisa, né, fazer parte não só da alimentação de quem está fazendo detox, e sim de qualquer pessoa saudável ou não saudável, né? Só que não é só o suco verde, meninas. Eu já vou explicar o porquê do suco verde. Como eu falei, não é só suco verde, não é só líquido, não é só lactose, não é só sem lactose e sem glúten, tá? Mas sim, o verde em si, ele tem que estar presente, porque ali nós temos muitas substâncias que precisamos para ajudar aí nesse processo de detoxificação, né? Então, não adianta só você achar que, vou tomar o suco verde, porque tem que ter verde, então vou tomar o suco verde e tô fazendo uma detox. Não, né? Então, você pode ter a dúvida, surge aí a dúvida no meio disso também, desses questionamentos. Então, não adianta tomar só o suco verde. Não é que não adianta só tomar o suco verde. Só que você tem que entender que não é porque você está tomando suco verde que você está fazendo uma detox. Porém, é muito melhor você tomar o suco verde do que você não tomar. Vocês entendem? É muito melhor você nutrir as tuas células do que não nutrir. É muito melhor você substituir, por exemplo, o suco de caixinha, deixar de consumir para tomar o suco verde. Você vai estar fazendo detox? Não, mas você vai estar potencializando aí o teu organismo. Você vai estar colocando nutriente, você vai estar nutrindo as tuas células, certo? Então, assim,
Outra coisa que é importante não é você achar que, agora eu tô tomando suco verde, então eu tô ajudando, tô potencializando o meu organismo, porque a Nutri falou isso, então eu posso me entupir com outras coisas. Não, também não é isso. Não é você querer sair do vermelho aí, né? Minha alimentação não tá boa, eu consumo muito industrializado, eu consumo muita bebida alcoólica, e aí eu vou começar a tomar um suco verde para dar uma potencializada, para eu continuar consumindo tudo isso em excesso. Não. O pensamento aí já tem que começar a mudar, né? Não é só incluir. É aquela história, não é só excluir e nem só incluir. São ambas as coisas, certo? E aí vocês devem estar se perguntando se existe alguma dieta, se existe algo específico, né? Não, uma dieta detox. Então vamos lá. Na verdade, se vocês forem procurar, vocês vão achar muita coisa, né? Mas como eu falei, não é o correto. Não é, provavelmente você não vai achar aí na internet uma dieta detox, tá? De verdade. Não, isso quem vai fazer é o profissional nutricionista, né, que vai fazer para você, e nem todos sabem fazer. Então, sim, existe uma dieta, mas não é uma dieta, vou lá e vou pegar aquela dieta pronta. Não existe algo pronto, né? E aí, a gente pode elaborar um protocolo, sim, eu tenho um protocolo meu, né, de detox, e que eu utilizo em alguns casos, mesmo para aquelas pessoas que já comem de uma maneira saudável, que já têm uma alimentação saudável, né, mas que precisa. Então, por exemplo, às vezes no meio de um grande emagrecimento, de um grande período de emagrecimento, a gente coloca essa detox, né? Só que não são todas as pessoas, não são todas as minhas pacientes, por exemplo, que fazem detox. Porque ela não é simples de fazer como as pessoas pensam. Então, nem todo mundo vai se adaptar. E quando a gente usa esse protocolo, por exemplo, para potencializar, né? Porque aí o que acontece? É um período mais intenso. Como eu disse, todo mundo deveria fazer detox cronicamente, né? Então, ter isso já na rotina, na alimentação. Mas quando a gente quer fazer algo mais intenso, um período mais intenso, intensificar tudo isso, a gente precisa também pensar que não é para sempre. Então, a gente precisa estipular um prazo. E geralmente esses protocolos de detox duram 7, 15 ou 20 dias, ou algo aproximado a isso, tá? Não é um período muito maior do que isso, não. Certo? Por quê? Justamente porque é algo mais intensivo. É algo mais difícil de você manter a longo prazo, tá? E não é necessário também, desde que depois você consiga manter a tua alimentação mais saudável, com menos contaminantes, né? Enfim, então, essa questão do tempo, ela vai variar muito, tá? De pessoa para pessoa. Então, isso a gente avalia de uma forma mais individualizada. E esse tempo tem que ser respeitado, porque a gente acaba retirando algumas coisas, né? Então, a gente acaba restringindo. E tudo que exige restrição, meninas, gravem isso, tudo que exige restrição, ela não pode durar a vida toda. E é por isso que muitas pessoas que buscam o emagrecimento com dietas restritivas, elas não conseguem se manter magras. Às vezes elas não conseguem nem começar a ver o resultado. Por quê? Porque elas restringiram algo. E a restrição, ela tem que ter prazo para acabar. Você não vai restringir uma vida toda. Então, com a detox é a mesma coisa. O que geralmente a gente restringe? Carne vermelha, lácteos, glúten, né? Açúcar, sem comentários, né? Nem preciso falar. Só que não é apenas isso. Não é simplesmente tirar isso e você vai estar fazendo detox, tá? Isso vocês já entenderam, né? Uma outra questão que é importante a gente falar é sobre para quem é indicado, né? Então, falei já que, no geral, todo mundo deveria fazer detox, sim, mas nesses casos de protocolos, né? Tem alguma restrição? Tem
Por exemplo, uma pessoa que chega para mim lá no consultório com os exames laboratoriais, né? Então a gente lá viu que os metais pesados dela estão lá em cima, em níveis altíssimos. Então, alumínio, cádmio, mercúrio, que geralmente são esses que o mais foco, né? Os mais nocivos. Gama GT, por exemplo, o Gama GT ele está muito associado, meninas, muito associado com o acúmulo de poluentes. Então, se ele está muito fora aí dos níveis normais, provavelmente essa pessoa está acumulando mais poluentes no organismo. Então, aí já seria uma indicação para a gente fazer detox. Mas não só esses exames, são muitos outros que a gente acaba associando, né? Só que assim a gente consegue ter uma noção melhor, uma noção maior da necessidade dessa pessoa. Então, outro exemplo também que é legal para a gente estar colocando um protocolo detox: endometriose, né? As condições clínicas da endometriose, elas estão bastante ligadas com quadros tóxicos, né? Então, é interessante, cai muito bem a gente fazer um protocolo detox nesses casos. Existem outras pessoas também que são mais sensíveis, por exemplo, a esses poluentes, né? A essas substâncias. Então, que por mais que elas tenham uma alimentação saudável, uma alimentação legal, né? Que não tem excesso enfim, desses contaminantes ou de industrializados, né? Elas têm uma sensibilidade, uma dificuldade maior em detoxificar esses poluentes, né? Então, às vezes tem uma pessoa que tem uma alimentação super saudável, mas que ela chega no consultório com os exames alterados e indicando, né, uma intoxicação. Por quê? Porque ela é sensível a esses poluentes e não consegue eliminar o suficiente, entende? Não consegue, o corpo dela não consegue eliminar de uma maneira tão eficaz. Então, nesse caso, também se encaixaria uma detox, né? Um período mais limitado, então, enfim, isso também é bem particular, a gente acaba individualizando, tá? Meninas que estão acompanhando, me digam, está muito confuso? Vocês estão conseguindo entender? Está ficando claro? Se vocês têm dúvidas, mandem também, tá? E uma coisa que é muito importante a gente falar é sobre os riscos, né? Eu não diria que o protocolo detox ele tem riscos, né, significativos. Então, nunca vi, por exemplo, uma pessoa, né, em condições assim, nada extremas, fazer detox e apresentar algum risco. Não. O risco acontece quando a pessoa faz a detox sozinha, ou seja, sem orientação, ou com uma orientação mal feita, tá? Então, às vezes, algum profissional vai lá e monta, mas ele não sabe montar. E por que isso tem risco? Porque assim, ó, meninas, esse processo de detoxificação, ele tem fases, tá? Então, geralmente, por exemplo, tem a fase 1 a fase 2. A fase 1, geralmente, ela vai mobilizar essas toxinas e a fase 2 ela vai eliminar, né? Então, se você, por exemplo, se no processo de emagrecimento ela estiver fazendo uma detox, tá? Um protocolo detox lá no meio do emagrecimento e que não é o melhor protocolo, que está mal orientada, né? Ela vai passar apenas pela fase 1 da detox, tá? Ou seja, ela vai mobilizar todas essas toxinas, mas ela não vai eliminar. O que é muito pior do que se ela nem fizesse a detox. Porque ela vai tirar a toxina de um lugar ali do organismo dela e ela vai colocar em outro lugar. Ela vai acumular em outro lugar, ela vai mobilizar, ela vai movimentar. E ela não vai chegar na fase 2 do detox, que é eliminar.
E aí, se você não elimina, fica tudo aquilo dentro do teu organismo. É como se você mexesse no que já não tá bom, entende? Aí você vai só piorar. Certo? E aí, se acontece isso, então, por exemplo, numa detox mal orientada, mal feita, você pode, inclusive, piorar lá os exames laboratoriais, né? Você vai piorar toda a função do teu organismo, vai piorar todo o teu metabolismo. Então, seria melhor nem fazer. Esse é o risco de fazer detox. Agora, uma detox bem orientada, não, ela não tem risco, tá? E quem que não pode fazer detox? Gestante. Gestante não pode fazer detox, certo? Então, se tiver gestante aí, nem se animem que detox não é para ser feito em gestante, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar o que não pode faltar aí na detox. Vamos lá, o tempo já tá passando. O que vocês acham que não pode faltar em uma dieta detox, em um protocolo detox? Primeira coisa, assim, ó, que é indispensável é o verde. Verde, tá? A gente precisa encher, a gente precisa inundar o nosso corpo de nutrientes. Lembram que eu falei lá no início? Então, a gente precisa encher o nosso corpo aí com potássio, a gente precisa encher o nosso corpo com magnésio, né? Com vários nutrientes, né? Então, mas principalmente potássio, magnésio que estão aí nos verdes, então, na couve-folha, né? Na salsa, na rúcula, no agrião, na folha de brócolis, sei lá. Todos esses verdes mais escuros, a gente precisa ter em uma dieta detox. Sim, é necessário. Né? Ela faz parte aí dessas fases, da 1 e da 2. Uma coisa que é legal também a gente colocar na detox, anotem isso aí, meninas, anotem. O que é legal a gente colocar na detox? Cebola e alho, tá? A cebola e o alho, elas são fontes de compostos enxofrados, tá? E que eles vão ajudar aí na detoxificação, tá? Eles potencializam a detoxificação. Nós temos o grupo das brássicas também, né? O que são brássicas? Repolho, rabanete, a couve, né? A própria couve, a rúcula, o nabo, né? Que mais? Enfim, repolho, já falei. Esse grupo das brássicas também é muito importante, tá? O que é legal usar também? Alecrim. Então, alecrim para temperar, seja a água, seja fazer um chá de alecrim, que muitas pessoas pensam que detox é só tomar chá também, né? E não, a gente tem chás que a gente pode incluir sim, mas não que tenha que consumir, né, tudo em forma de chá, não. Então, por exemplo, o alecrim a gente pode consumir no chá, mas pode usar para temperar aí a comida, né? A cúrcuma é indiscutível, essa é uma também que não pode faltar. Então, no top 1 aí verde, né? O verde escuro e a cúrcuma também. Mas todas essas outras que eu estou falando também devem estar inclusas, tá? Gengibre, né? Então as raízes são muito importantes também. Uma água boa, meninas. Não adianta você querer fazer detox e ficar aí o dia inteiro, todos os dias, tomando água de garrafinha, tá? De garrafinha plástica. O plástico, ele é tóxico. Nós sabemos disso. Então nunca mais eu posso tomar água de garrafinha. Não tô falando isso, tá? O importante é que você se hidrate, seja de garrafinha ou não. Eu tô falando da detox, então um protocolo mais intenso, né? Então a pessoa tá fazendo tudo certinho lá na detox, porém ela vai lá e ela tá tomando só água de garrafinha, né? Então lá no plástico nós temos... o plástico é intoxicante, tá? Então tem que ter esses cuidados. Outra coisa que não pode faltar, frutas cítricas. Não só a fruta, a casca também, né? Então, às vezes, a gente pode utilizar a casca aí, ou colocar mesmo na água. Enfim, né? Existem várias formas aí de estar utilizando.
fontes de aminoácidos não pode faltar. O que seria fonte de aminoácido? As proteínas, né? Ah, mas não pode carne vermelha. Então, o que a gente coloca? O ovo, o peixe, o frango, né? Nós temos outras fontes de proteínas, certo? Então, essas fontes de aminoácidos, elas têm que estar presentes, sim, no protocolo detox. Outra coisa que a gente pode utilizar também para potencializar tudo isso, e que é importante aí na fase 2, né? Lembram da fase 2? Que é a eliminação. A espirulina, a clorela, vocês conhecem? São fibras, né? Então aí a gente consegue potencializar a fase 2 da detoxificação, certo? Em alguns casos também, meninas, além desses alimentos que a gente precisa incluir, é importante, claro que de forma individualizada, né? A gente suplementar com algumas coisas. Tá? Então, dependendo da pessoa, ela tem uma dificuldade maior de absorção, né? De alguns nutrientes, ou por algum problema intestinal, alguma coisa nesse sentido. Então, conforme ela elimina, né? Durante o período de detox, pode ser que ela não absorva tão bem somente através da alimentação alguns nutrientes que são necessários. Então, nesses casos, a gente acaba suplementando, né? Mas aí isso é bem individualizado, é no consultório, é através de exames laboratoriais, né? É um caso aí à parte, certo? Meninas, vocês têm dúvidas sobre detox? Ninguém tem dúvidas sobre detox? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês têm aí, né? E se ficou qualquer outra dúvida, é só deixar. Essa live vai ficar salva, assim como as outras aqui no IGTV. Então, você pode ouvir depois, né? Com calma também. E deixar a sua dúvida. Eu vou deixar também, hoje, um post com uma receitinha de suco, tá? Detoxificante. Mas, basicamente, aí, o que dá pra gente... Eu já vou dar uma prévia aí pra vocês. O que é interessante a gente fazer num suco detox? Colocar uma folha, uma fruta, uma raiz e um tempero, tá? Então, geralmente são esses 4 tipos aí de ingredientes que a gente utiliza, tá? Aí, isso também é particular. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de gengibre. Então, o que ela vai usar? Usa cúrcuma. Não gosta de cúrcuma, aí a gente vê outra coisa que ela gosta. Nesse sentido, a gente acaba também individualizando. Mas eu vou deixar um exemplo pra vocês, né? Eu coloco o post hoje, ou no máximo amanhã eu coloco um post de algum suquinho aqui, detox, pra vocês fazerem, né? Mas lembrando, meninas, pra gente resumir, detox funciona? Sim, funciona. Detox é pra todo mundo? No geral, sim, menos pra gestante. Detox é fácil de fazer? Não é fácil de fazer, tá? E o que mais que eu queria deixar pra vocês? Que detox é algo que a gente precisa fazer cronicamente. Lembrem disso. Não adianta fazer uma semana de detox, 2 semanas de detox e continuar depois comendo, se entupindo de poluente, de coisas que não são boas, de industrializados, tá? Sobrecarregando aí o teu organismo. Certo? Então, quando disserem pra vocês assim, mas detox não funciona porque o corpo mesmo faz detox. Lembrem que a Nutri falou aqui. Sim, o corpo faz detox, o fígado faz, né? Lembrem disso. Porém, a gente pode potencializar. Assim como nós podemos prejudicar o nosso corpo com os poluentes, com os industrializados, nós podemos melhorar a metabolização dele, nós podemos acelerar esse processo de detoxificação. Nós podemos dar uma forcinha aí para o nosso corpo, uma forcinha para o nosso fígado fazer isso, certo? Então, meninas, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje sobre detox. É um tema que muitas pessoas pedem, já vinham pedindo há um tempo. Não lembro de ter feito alguma live detox, eu acho que não. E se eu fiz já faz muito tempo, então é sempre bom a gente estar reforçando, tem pessoas novas chegando aí, né? Então é legal a gente tá falando sobre isso. Certo? Então se ficou qualquer dúvida, mandem aqui que eu respondo depois pelo comentário ou de algum outro jeito. Segunda-feira nós temos live novamente, então às 16h16. Para quem quer saber os temas das próximas lives, tem um cronograma aqui no feed, é só dar uma conferida, tem as lives dos próximos dias.
E sempre na segunda e na sexta, às 16 horas e 16 minutos, eu vou estar aqui ao vivo. Porém, as lives ficam salvas também, tá? Certo? Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso aí. Até segunda-feira e um ótimo final de semana.